Fala galera, beleza? Chegamos aqui em mais uma videoaula que a gente vai abordar sobre fisioterapia traumato-ortopédica, desportiva e, claro, muito anatomia. Anatomia aqui na veia, senão a gente não consegue caminhar de forma segura, de forma assertiva em relação às nossas condutas clínicas. Fechado? Então, de diversos vídeos que eu tenho gravado sobre esporão de calcânio, sobre entorse de tornozelo, sobre osgood-Schlatter, sobre lesões de coxo femoral, sempre a gente tem que abordar anatomia, porque a anatomia é a base de tudo. E esse vídeo sobre entorse de tornozelo, a gente vai falar especificamente sobre os ligamentos que estão envolvidos no entorse de tornozelo. Isso mesmo. Bom, primeiro a gente sabe que os entorses de tornozelo eles acontecem principalmente em inversão. O que é inversão? O pezinho indo para dentro. Então, quando o pezinho vai para dentro, esse entorse ele machuca principalmente os ligamentos colaterais, laterais ali do tornozelo e não os mediais. Então, existe basicamente dois motivos porque os entorses de tornozelo são mais em inversão do que em eversão. O primeiro motivo é pela pinça bimaleolar. Então, essa pinça bimaleolar, existe um desnivelamento entre o malelo lateral e o malelo medial, mas que não é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar especificamente sobre os ligamentos e por qual motivo a desvantagem de robustez, de força, de sustentação dos ligamentos mediais em relação aos laterais, acabam fazendo com que o entorse seja mais em eversão do que em eversão. Bom, então vamos primeiro dar uma revisada aqui nos ligamentos. Então vou dar uma afastadazinha aqui, ó, para poder encaixar esses ligamentos bem aqui. Eu vou afastar esse jarrinho aqui, tá atrapalhando aqui. Pronto. Para que você veja aqui desse lado aqui, ó, esses ligamentos que eu vou apresentar para vocês. Então, esses primeiros ligamentos que vão aparecer aqui são os ligamentos do compartimento medial, tá ok? Bom, então veja só. Aqui, se a gente for de anterior para posterior, vou dar mais uma afastadinha. Se a gente for de anterior para posterior, o que se identifica? Esse primeiro ligamento lá, você tem o ligamento tíbio-navicular. Aí, na sequência, você encontra o ligamento tíbio-calcâneo, que esse no meiozinho que você está vendo bem aqui, ó, é o tíbio-calcâneo. E lá atrás, você tem o tíbio-talar. Fechado? Então, na sequência, qual é? Lá na frente, você tem aqui, ó, o tíbio navicular, depois no meio você tem o tíbio calcâneo e voltando um pouquinho, esse aqui de trás, você tem o tíbio talar, entre a tíbia e o talos. Agora, beleza, vou continuar aqui no cantinho do vídeo, como eu falei para vocês, porque vou encaixar aqui outra imagem, vai sair essa imagem aqui dos ligamentos mediais, então sai ela e entra agora a imagem dos ligamentos laterais do tornozelo. Olha só esses ligamentos laterais, você está vendo aí, ó? Então, assim, esses ligamentos laterais, primeiro, de cara você já está vendo que eles são mais fininhos. Aí você está vendo, continuando de anterior para posterior, fechado? Você está vendo esse primeiro ligamento lá, que é o ligamento fíbulo-talar anterior. Tem alguns anatomistas, tem alguns atlas que chamam ligamento talofibular. Em anatomia, geralmente você chama primeiro o que está mais proximal para depois você chamar o que está mais distal. Então a fíbula ela está mais proximal do que o talos. Então vamos chamar de ligamento fíbulo-talar. Esse primeiro ligamento lá na ponta, esse número 1, é o ligamento fíbulo-talar anterior. Aí no meio, esse que está aqui no meiozinho aqui, ó, que você está vendo bem aqui, é o ligamento fíbulo-calcâneo. E o último é o ligamento talofibular, o fíbulo-talar posterior. Então, na sequência, o que a gente vê? Ligamento fíbulo-talar anterior, depois no meio, ligamento fíbulo-calcâneo e logo depois você tem o ligamento fíbulo-talar posterior. Agora, vou tirar essa imagem aqui, ó, só dos ligamentos laterais e vou colocar as duas imagens. Vou continuar aqui no cantinho do vídeo, tá? Eu vou colocar só os ligamentos. Aqui em cima, eu vou colocar aqui em cima os ligamentos mediais e logo abaixo aqui, um em cima e outro embaixo, os ligamentos laterais.
Então você já está observando a diferença dos ligamentos de cima com os ligamentos de baixo, que os ligamentos laterais eles são mais fininhos do que os ligamentos mediais. Esses ligamentos mediais eles são tão robustos, tá? Que se chama até de ligamentos deltoide. Então olha só, esse ligamento lá de cima da primeira imagem, você tem os ligamentos deltoide porque ele forma a imagem de um delta. Já nessa imagem de baixo aqui, ó, você está vendo os ligamentos laterais que não dá nem para formar um delta, porque é um fininho lá na ponta, um fininho no meio e um fininho atrás, e esses ligamentos eles são mais fracos. Então, por conta disso, tá? Você tem esses ligamentos laterais mais fracos, o que possibilita, o que facilita os entorses de tornozelo ser mais em inversão do que em eversão. Fechado? Agora eu vou tirar as imagens e vou vir aqui para o meio, tá? Bom, então se torça mais inversão, como você lembra nas duas imagens, que os ligamentos laterais, eles são mais fracos do que os ligamentos mediais. O outro motivo é pela pinça maleolar, que a gente não vai falar nesse vídeo. Tranquilo? Bom, o principal ligamento que machuca no entorse de tornozelo é o ligamento talofibular anterior, ou fíbulo talar anterior. Eu vou de novo afastar aqui, colocar a imagem aqui. Então tá a imagem aqui só dos ligamentos laterais. Esses ligamentos laterais que você está vendo aqui, ó, aquele lá da frente, o primeiro, o anterior, que é o talofibular anterior, é o que mais machuca. Entorse de tornozelo, quando esse ligamento, quando ele não rompe, com certeza quase que absoluta que esse ligamento ele afrouxa um pouquinho. Fechado? Vou de novo tirar a imagem. Tirei, pá, e vou voltar aqui para o meio. Então, assim, é muito importante numa conduta reparativa, para inflamação, para melhorar um pouco a cicatrização, você fazer laser lá nesse ligamento. Então, o laser funciona de forma muito bacana. O laser, ele melhora a liberação do óxido nítrico, e a gente sabe que o óxido nítrico é o principal vasodilatador que a gente tem. Então, se tu promove uma vasodilatação especificamente nessa região que eu mostrei para vocês, lá naquele ligamento talofibular anterior, você vai possibilitar com que esse ligamento ele recupere de forma mais rápida. Fechado? Então era isso, tá? Hoje não foi um papo reto sobre coluna vertebral, eu tenho falado tanto de coluna vertebral, que agora eu dei uma fugidinha aqui, estou falando de entorse de tornozelo, tá? Mas é um assunto muito bacana, tenho diversos vídeos aí gravados de entorse de tornozelo, você assiste os outros. Existem alguns protocolos de tratamento de estabilização desse ligamento, dessa articulação, de propriocepção, que é muito bacana. Fechado? Vocês sabem de onde foi que veio essas imagens? Olha aí de onde foi que veio, afastando de novo. Pá! Então tá aqui, ó. Aqui o nosso atlas clínico de anatomia músculo-esquelético. Então olha só o nosso atlas como tá lindo, aquelas imagens tão lindas. Todos os músculos do corpo humano desenhados em separado, com origem, seção, ação, inervação, vascularização, como palpa, a parte clínica, tem tudinho bem bonitinho. Não perde a chance. Esse WhatsApp que está passando aqui, ó, tá aqui o Atlas e tá aqui o WhatsApp. Esse WhatsApp que está aí, ó, aparecendo é o meu WhatsApp. Se você quer esse Atlas, você manda uma mensagem para mim dizendo, Góes, quero o Atlas clínico, e eu te mando o link, tá? E também, claro, agora, se você quer me levar para a sua cidade, para que a gente ministre um curso presencial, manda uma mensagem aqui também para o WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em estar aí junto com você e que a gente construa o conhecimento sempre lembrando da anatomia, da parte morfológica. Tem que lembrar aqui, ó, da parte morfológica, tá certo? Como é que funciona e como é que adoece. Então, se você se liga na morfologia, de como essa estrutura funciona e de como ela adoece, eu tenho certeza absoluta que o teu tratamento vai ser muito mais assertivo. Fechado? Então era isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Não esquece, manda uma mensagem para adquirir o teu Atlas. Fui!